Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história da Apple, uma empresa que, vamos combinar, não só criou produtos, mas mudou completamente a nossa relação com a tecnologia. E para entender a Apple de verdade, a gente precisa acompanhar a jornada do seu cofundador, Steve Jobs. E que jornada, hein? Uma verdadeira montanha-russa de sucesso, fracasso e, no fim, um retorno que mudou o jogo para sempre. Pensa nessa frase: um iPod, um telefone e um navegador de internet. Lá em 2007, quando o Steve Jobs subiu no palco, todo mundo achou que ele estava falando de 3 aparelhos diferentes. Mas não, ele apresentou um só. E essa frase, que parece tão simples, foi na verdade o começo de uma revolução. Uma que colocou o mundo digital inteiro dentro do nosso bolso e, bom, mudou o jeito que a gente vive. Mas para entender como a gente chegou até aqui, precisamos voltar no tempo. A nossa história começa num lugar que é quase um templo sagrado para o mundo da tecnologia. Uma garagem. E lá dentro, 2 amigos, 2 Steves e um sonho que parecia impossível. A Apple, que nasceu lá em 1976, era basicamente a união de 2 forças, que não podiam ser mais diferentes, mas que se completavam perfeitamente. De um lado você tinha o Steve Jobs, o visionário, sabe? O cara do marketing, que parecia adivinhar o que as pessoas queriam antes mesmo delas saberem. E do outro lado, Steve Wozniak, o Woz, o gênio da engenharia, o mago que pegava as ideias mais malucas do Jobs e transformava em algo real, que funcionava. E para a gente entender de onde a Apple veio, é crucial sacar o clima da Califórnia nos anos 70. Existiam lugares como o Homebrew Computer Club. Pensa num clube de nerds, de entusiastas de computadores, onde todo mundo trocava ideia, compartilhava projeto, era um verdadeiro caldeirão de criatividade. E foi exatamente nesse ambiente, nessa troca de paixão e colaboração, que o Wozniak teve o estalo para criar o que viria a ser o Apple I. E o sucesso, olha, foi quase que instantâneo. O Apple I, aquele montado na garagem, foi o pontapé inicial. Mas o que realmente colocou a Apple no mapa foi o Apple II. Um dos primeiros computadores pessoais a virar um sucesso de vendas gigantesco. Daí pra frente foi uma coisa atrás da outra. Veio o Lisa, depois o revolucionário Macintosh. Foi com eles que a gente conheceu o mouse, os ícones, essa forma de interagir com a máquina que usamos até hoje. A Apple já não vendia só computadores, vendia uma visão de futuro. Só que, como em toda boa história, a jornada de um herói raramente é uma linha reta. Aquela mesma intensidade, aquela paixão que levou a Apple ao topo, bom, ela também criava muito atrito. A paixão do Jobs muitas vezes virava uma teimosia, uma coisa implacável, e o conflito, dentro da própria empresa que ele ajudou a criar, se tornou simplesmente inevitável. E aí, aconteceu o que ninguém imaginava. Em 1985, depois de uma briga feia pelo poder, o conselho da Apple fez o impensável: demitiu o próprio fundador. Isso mesmo. Steve Jobs, o cara que era o coração e a alma da empresa, foi basicamente expulso da sua própria casa. Para muita gente, isso seria o fim da carreira, fim de jogo. Mas para o Jobs, aquele exílio forçado acabou se tornando um período de aprendizado. Longe da Apple, ele teve a chance de refinar suas ideias e, o mais importante de tudo, aprender uma coisa nova: a arte de contar boas histórias. Então, o que ele fez? Primeiro, fundou a Next, onde ele mergulhou de cabeça na sua obsessão de criar o computador perfeito. E depois, numa jogada que ninguém entendeu na época, ele investiu e comprou uma pequena empresa de computação gráfica chamada Pixar. E foi lá, no meio de animadores e roteiristas, que ele teve a maior sacada da vida dele. A tecnologia, por mais incrível que seja, só se torna poderosa de verdade quando ela consegue emocionar a gente. E é isso que prepara o terreno para o terceiro ato dessa saga: a volta do herói. Um retorno que não ia só salvar a Apple, mas que ia colocar a empresa no caminho para se tornar simplesmente a mais valiosa do planeta. Pois é, quando o Jobs voltou em 1997, a Apple estava quase falindo. A empresa tinha perdido completamente o rumo, não sabia mais o que era. Ele não estava só voltando para casa, ele estava numa verdadeira missão de resgate. E a sua principal arma secreta era uma coisa que os funcionários chamavam de campo de distorção da realidade. Era uma mistura louca de carisma, de uma convicção absurda e pura força de vontade. Ele conseguia fazer os melhores engenheiros e designers do mundo acreditarem que o impossível era só mais um probleminha para resolver. Com ele no comando, fazia o extraordinário virou rotina.
E o primeiro grande resultado dessa volta triunfal começou com um número, apenas um número, mas que carregava a semente de uma nova revolução. O número era 1000. 1000 músicas no seu bolso. Essa era a promessa do iPod. Quando ele foi lançado em 2001, não era só mais um aparelho bonitinho. A gente estava no auge da pirataria, dos downloads ilegais, e o iPod, junto com a iTunes Store, ofereceu uma solução simples, legal e elegante. Ele basicamente salvou a indústria da música e mudou para sempre o jeito que a gente ouve, bem, tudo. Ok, o problema da música estava resolvido. Então, o Jobs virou a atenção dele para outro aparelho que todo mundo tinha no bolso, mas que, na opinião dele, era uma coisa horrível de usar: o telefone celular. E aqui tá a genialidade do cara. No palco, em 2007, ele não falou, estamos lançando um smartphone. Não. Ele disse que estava lançando 3 produtos, um iPod com tela de toque, um telefone revolucionário e um aparelho inovador para acessar a internet. A grande mágica, claro, é que não eram 3 coisas, era uma só. Com essa jogada de mestre, ele redefiniu a categoria inteira antes mesmo de mostrar o produto. E a partir dali, a revolução foi implacável. O primeiro iPhone era só o começo. Logo depois veio a App Store, que transformou aquele telefone num computador de bolso de verdade. Depois, a tela Retina, que deixava tudo mais nítido que papel. As câmeras foram melhorando tanto que o iPhone virou a câmera mais usada no mundo. Cada nova versão não era só uma melhoria, era um salto gigantesco. Então a gente chega num ponto crucial. O que está por trás de todos esses produtos? Não é só a tecnologia, é uma filosofia, é um jeito de enxergar o mundo que o Steve Jobs injetou no DNA da Apple. E essa frase dele aqui resume tudo. Se você não se canibalizar, alguém mais o fará. Pensa bem, ele estava disposto a matar o produto de maior sucesso dele, o iPod, com o lançamento do iPhone. Por quê? Porque ele sabia que se a Apple não fizesse isso, algum concorrente ia fazer. É uma lição brutal, mas poderosa sobre a necessidade de estar sempre se reinventando. No final das contas, o legado do Jobs é muito maior que os produtos que ele criou. É uma filosofia. Essa paixão pela simplicidade, de pegar algo super complexo e fazer parecer fácil, intuitivo, é o foco obsessivo na experiência de quem usa o produto. E, talvez o mais importante, é a crença de que a tecnologia sozinha não é suficiente. Ela precisa se conectar com as artes, com as humanidades. Para ter valor de verdade, a tecnologia precisa ter alma. Aquela visão do Jobs lá de 2007 moldou o smartphone que quase todo mundo carrega no bolso hoje. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a gente olhar para o que está acontecendo agora, com inteligência artificial, exploração espacial, biotecnologia, quem são os visionários que estão desenhando o nosso futuro? E mais importante ainda, que futuro é esse que eles estão construindo para a gente?